Salve jovem, vamos para mais uma questão do Enem 2014, dessa vez a questão 80. Se estiver gostando, vai deixando o teu like aí, né, para dar uma força no canal. E é isso aí, espalha para os teus amigos e vamos preparar. Vamos lá. O principal processo industrial utilizado na produção de fenol é a oxidação do cumeno, que é o isopropilbenzeno. A equação mostra que esse processo envolve a formação do hidroperóxido de cumila, que em seguida é decomposto em fenol e acetona, ambos usados na indústria química como precursores de moléculas mais complexas. Após o processo de síntese, esses dois insumos devem ser separados para comercialização individual. Então aqui, no caso, eu tenho a nossa reação acontecendo. Aqui estão os produtos citados, que é o fenol e a acetona. Tá? Considerando as características físico-químicas dos dois insumos formados, né, se são formados, automaticamente eu entendo que eles são produtos, tá? Ou seja, eu vou trabalhar somente com essa parte aqui da reação, é ela que me interessa. O método utilizado para a separação da mistura em escala industrial é a... Tá, então eu quero o método que vai ser eficaz para a separação da mistura. Aqui mistura de fenol e acetona. Então eu tenho aqui as 5 possibilidades: filtração, ventilação, decantação, evaporação e destilação fracionada. Tá, olha só. Tanto o fenol quanto a acetona, eles são dois líquidos, tá? Então, por serem líquidos, não vai adiantar eu usar a filtração, tá? Porque geralmente a filtração vai deixar os dois líquidos passarem. Por exemplo, se eu tentar filtrar água com óleo, o resultado vai ser água com óleo, porque tanto a água quanto o óleo passam pelo filtro. Já a ventilação eu preciso de materiais sólidos que sejam leves, que possam ser carregados pelo vento. Então, aqui não dá para ser a letra B. Tá? Aí temos a decantação, a evaporação e a destilação fracionada. Vamos analisar a reação em si para a gente ver o que acontece. Olha só. Eu tenho aqui os nossos produtos formados, né? E aí eu vou ter que avaliar algumas situações. Por exemplo, aqui a presença dessa hidroxila no fenol e a presença desse grupo carbonila aqui na acetona mostram para mim que ambos esses compostos aqui, eles são polares. Por serem polares, o que acontece? Eles se misturam bem, eles conseguem se misturar bem um com o outro. Por exemplo, se eu coloco água e álcool, eles se misturam bem. Então, eu sei que por se misturarem bem, não vai adiantar eu usar, por exemplo, a decantação. Porque a decantação eu preciso de materiais que não se misturam tão bem e justamente por conta disso o material mais denso ele tende a descer para o fundo do recipiente e o menos denso tende a subir. Neste caso, como os materiais se misturam muito bem, né, não dá para usar uma decantação. Então sobra a evaporação e a destilação. Olha só, aqui no caso o fenol, né, se eu for considerar tanto a hidroxila quanto a parte de carbonos aqui, por ter uma estrutura com 6 carbonos aqui, o que eu vou perceber então? Que essa massa desse composto, ela vai ser bem maior, né, do que aqui, ó, que eu tenho apenas 3 carbonos na composição. Então aqui a massa, ela vai ser uma massa menor. Então o que acontece? Geralmente, quanto maior for a massa, maior também será o ponto de fusão e ebulição da substância, é diretamente proporcional. Aqui então, o nosso ponto de fusão e ebulição, ele tende a ser menor. Sabendo disso, né, eu sei que para cá, para o fenol, vou precisar de uma temperatura maior para que eu consiga fazer esse cara entrar em ebulição, para fazer ele evaporar. Já aqui, eu vou precisar de uma temperatura menor para conseguir fazer ele evaporar. Ainda tem uma outra situação, que como aqui eu tenho uma hidroxila, né, a hidroxila ela favorece o que a gente chama de interação por ponte de hidrogênio, que é a interação mais forte que acontece nos compostos orgânicos. Essa daqui é a mais forte que existe. Quer dizer o quê? Que eu preciso de mais energia para poder romper essas interações aqui. Se eu preciso de mais energia, automaticamente eu preciso de uma maior temperatura. Já aqui no caso da carbonila, o que acontece aqui é o que a gente chama de interação do tipo de polo, tá? Que é uma interação intermediária
que precisa de uma energia intermediária, que eu vou colocar aqui como sendo mais ou menos energia, para poder ser rompida. Então, se é uma energia intermediária, eu vou precisar automaticamente de uma temperatura mais baixa, uma temperatura menor que a do parceiro dela, que é o fenol. Então, sabendo que as temperaturas aqui entre os compostos são a maior diferença que nós temos, o que eu posso inferir a partir disso então? Que o meu processo nisso daí vai ser o que a gente chama de destilação fracionada. Por que destilação fracionada? Porque provavelmente nesse processo aqui, né, você vai ter resíduos ainda que vão sobrar. Pode sobrar um pouco de resíduo do próprio hidroperóxido de cumila, pode sobrar resíduo de cumeno, tá? Então o que acontece é que eu vou fazer, no caso, a acetona evaporar primeiro, né, para manter na mistura principalmente o fenol sendo contido. Tá? Aí essa destilação fracionada eu vou controlar a temperatura para que ela fique na temperatura que seja maior que o ponto de ebulição da acetona, porém seja menor que o ponto de ebulição do fenol. Nesse processo eu consigo fazer com que a acetona evapore e eu mantenho o fenol em suspensão. Beleza? Então por isso que a letra E é a nossa resposta correta. Valeu, gente!